por todas que vier. Eu bebo pelo meu Vasco, o meu único amor. Dali, dali, meu Vasco, dali, dali, meu Vasco. Eu sou boêmio, sim, senhor. Meu irmão, tô aqui, ó, com a bandeira francesa aqui, porque hoje eu estou paetizado. Esse paê é lindo. Je te amei, pai. Ó, coraçãozinho para você, pai. E aqui do lado do coração, aqui do lado direito, a bandeira Cruz Maltina. E a imensa torcida do Vasco, né? Pelo menos dentro de campo, está bem feliz. O Vasco se afastou ali da zona do rebaixamento. Que bom, graças a Deus. Hoje, quem diria, o Vasco da Gama briga mais ali pela Sul-Americana do que pelo rebaixamento. E o seguinte, né? A gente vai falar muito aí sobre a situação aí de transição, porque hoje o Pedrinho já começa ali o processo de transição com o Jorge Salgado, muitas mudanças previstas aí para o departamento de futebol do Vasco, na SAF, né? Chamou até a atenção, porque a Carol Pfeiffer parece que vai trabalhar aí no conselho consultivo aí da SAF, né? A gente ontem teve o anúncio aí do primeiro reforço para 2024 aí confirmadíssimo, e depois de toda aquela situação da Crefisa, né, que o pessoal falou, a Leila não gostou da parada, o marido dela ontem veio a público, informação do Correio Brasiliense, e ele confirmou que tá tudo acertado aí, cara. E o seguinte, a gente, além de ter o patrocínio da Crefisa, a gente pode ter o name rights aí com potencial construtivo, né? E parece que poderia ter também o adiantamento dessa situação aí dos name rights. Então a gente vai falar muito sobre essa situação aqui hoje, sem maquiagem, sem politicagem, tá? As eleições do Vasco já foram, certo? Quem deveria estar preocupado com o lance de fraude puxou casaca, abraçou, então agora o Pedrinho ganhou, é a gente pensar no Vasco. Se inscreva no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem aí o sininho. Bora aí para o nosso vídeo. De forma imediata, eu vou colocar aqui como que ficou a situação do Vasco da Gama na tabela de classificação, porque os nossos principais rivais aí na luta contra o rebaixamento, tiveram resultados bem ruins, né? Vocês veem ali que o Cruzeiro ficou com resultado muito pífio, perdeu ali para o Coxa. Outro resultado que foi muito bom ali para o Vasco da Gama, esse não foi bom, o Corinthians ganhou do Grêmio, né? Ninguém esperava, mas o Vasco vence por 2-1 o América Mineiro. O clássico Sansão, importante dizer que o Santos perde 2 pontos na Vila Belmiro. Todo mundo achou que o São Paulo fosse entregar, não entregou, certo? A gente viu aqui também o Galo vencendo o Goiás por 2-1, e hoje a gente pode dizer que o Goiás é a terceira equipe rebaixada no Campeonato Brasileiro, certo? E o Bahia perdeu lá na Arena Fonte Nova, perdão, o Bahia empatou na Arena Fonte Nova, perdeu 2 pontinhos em casa para o Atlético Paranaense, certo? Então foram os principais resultados. Com essa situação aí, o que acontece? Né? O Vasco da Gama está ali na 15ª colocação, ganhou uma posição, está a 2 pontos da Copa Sul-Americana e 3 pontos ali da zona do rebaixamento, nesse momento, perfeito? E o seguinte, meus amigos, o Vasco abriu uma margem significativa para o Cruzeiro, são 3 pontos de diferença, 2 vitórias a mais com relação ao Cruzeiro. Com relação à equipe do Goiás, ali o Goiás já está rebaixado, a situação do Goiás é praticamente impossível de ser revertida, então 3 clubes ali rebaixados, que é o América Mineiro, o Coritiba e o Goiás, certo?
Bom, o Bahia e o Vasco abrem 2 pontos aí e a gente tem uma decisão agora contra o Cruzeiro, certo? Esse jogo contra a equipe do América Mineiro ficou para trás. Ah, Laureano, que o Vasco não jogou bem. Gente, não importa, vamos deixar para jogar bem em 2024, que o Vasco precisa agora. São de 6 pontos, o Vasco ainda tem 5 jogos por fazer, certo? O Vasco agora só depende de si, a situação melhorou muito, perfeito? Então vamos parar aí de criar confusão. O Ramon Dias já disse que não gostou, ficou decepcionado com a equipe. Vamos ter 10 dias de preparação para pegar o Cruzeiro. Se a gente ganhar o Cruzeiro, a gente está aliviado, certo? Bom, o seguinte, agora a gente vai falar aí sobre as coisas extra-campo, certo? E, Paê, ó, GTM, aqui, ó, tamo junto, Paê. Olha só, agora a gente vai falar aqui sobre o processo de transição que começa hoje, tá? O processo transitório. Hoje tem uma reunião prevista aí com o Pedrinho, né? O Pedrinho ganhou as eleições no Vasco da Gama, e o Pedrinho vai se encontrar com o Jorge Salgado hoje para poder ver a situação aí do contrato da 777 Partners. Segundo o Pedrinho, eu estou abrindo aspas para ele, não estou dizendo que é a minha opinião, o Pedrinho disse que vai verificar esse contrato, vai esclarecer algumas dúvidas aí para o torcedor Cruz Maltino, certo? Haverá uma reunião também com o Josh Wand, com os representantes da 7777, para traçar o planejamento aí para 2024, tá? O que chamou muita atenção é que o departamento de futebol do Vasco da Gama, ele já começa ali a ser reestruturado, certo? Nesse comecinho aí de processo de transição. O Paulo Brax dificilmente vai ficar no Vasco da Gama. O trabalho do Paulo Brax não é considerado positivo nesse ano, certo? A informação que chegou para a gente que o Rodrigo Caetano dificilmente vem para o Vasco da Gama, certo? O presidente do Galo até disse a público aí que ele fica, ele tem proposta também da CBF, porém, o nome do Alexandre Matos pinta com muita força para ser o gerente de futebol, o executivo, aí, o cara forte do futebol no ano que vem, certo? O Abelão também está deixando o Vasco, então é o seguinte, a gente pode ter o Alexandre Matos aí, quem está fazendo esse trabalho de intermediação entre o Vasco e o Alexandre Matos, que hoje está no Atlético Paranaense, é o Zé Colmeia que está fazendo essa situação. E o seguinte, tá? O Alexandre Matos, que se vier para o Vasco da Gama, vai melhorar muito a situação do Vasco da Gama, muito mesmo, porque assim, uma coisa é você ter o Paulo Brax, que nunca ganhou nada. O Alexandre Matos foi campeão no Palmeiras, no Cruzeiro, chegou em final de Libertadores das Américas com o Atlético Paranaense, então eu acho que é um nome aí muito pesado aí que a SAF vai contratar. Bom, a gente tomou conhecimento também e pegou a gente muito de surpresa isso aqui, que foi a situação da Carol Pfeiffer, porque a Carol Pfeiffer, ela também falou sobre essa situação de fazer parte aí da diretoria, né, do Conselho Consultivo da SAF. Então a gente coloca aqui, a Carol Pfeiffer dá a entender que pode fazer parte do Conselho Consultivo do Vasco, tá? Não vou colocar, ela falou isso aqui, não vou colocar o vídeo dela, mas ela falou isso aqui muito claro ontem, né? Então a Carol Pfeiffer, né, fazendo parte do Conselho Consultivo da SAF, né? Ver como é que são as coisas aí, né? Esse pessoal aí que já estava querendo abocanhar o Vasco da Gama antes, né? Agora ela disse, né, que até encontrou com o Pedrinho. Depois vocês veem o vídeo aí. Bom, a gente continua falando aqui sobre a situação do primeiro reforço do ano, tá? Porque tá confirmadíssimo aí o primeiro reforço para o próximo ano é o Souza, tá? O Souza será jogador do Vasco da Gama a partir de janeiro. Isso foi noticiado ontem pelo próprio Souza após ao jogo, ao ser perguntado por um torcedor do Vasco da Gama. Então a gente vai colocar aqui, ó, o vídeo aqui do Souza, ele propriamente dizendo aqui. Vamos lá. Ó, o Souza curtindo aí, Vasco.
Então tá aí o Souza dizendo, né? O torcedor perguntando: Souza, você volta para o Vasco em janeiro? Confirmadíssimo. Primeiro reforço aí do Vasco para 2024. A situação da Crefisa aí, gente, ontem, né, a gente fez até um vídeo cravando aqui, porque a gente tem muitos amigos que cobrem o Palmeiras, né? A gente sabe que ano que vem é o último ano de mandato aí da Leila Pereira. O estatuto do Palmeiras é claro, né? A Leila não vai continuar no Palmeiras porque seria o terceiro mandato dela e em sequência só podem ter 2 mandatos lá no estatuto do Palmeiras. Então a Leila não vai ser presidente do Palmeiras. Surgiu uma notícia que a Leila não queria patrocinar o Vasco da Gama, algo do gênero, né? Ontem o Correio Brasiliense, tá, colocou uma informação, vou até colocar aqui com a data de ontem, tá, para que vocês possam ver que não é caô, a gente não tem por que mentir aqui, tá? Então, olha só, o Correio Brasiliense coloca aqui, ó, o Pedrinho como presidente do Vasco promete parceria com a Crefisa, tá? E quem falou ontem, tá? A data foi, ó, dia 12 do 11, tá? Foi o próprio dono aí da Crefisa, o seu José Roberto Lamatia, né? Ele mais uma vez reiterou não apenas a situação de patrocínio com o Vasco da Gama para ser patrocinador master. A gente sabe que a Pixbet está deixando o Vasco da Gama em 2024, o BMG também, certo? Então a gente vai perder alguns parceiros aí. Então não é apenas aí, segundo o próprio dono aí da Crefisa, né? Não é apenas a situação de patrocínio, mas também a situação do name rights, tá, de São Januário. Ele disse que tem interesse. A situação não está totalmente cravada, porque o futebol não é 100% do clube associativo, tá? Vai ter uma reunião com as 7777 Partners, entre o Pedrinho e o pessoal lá de São Paulo, tá tudo certo, né? Com o seu José Roberto Lamatia, ele mesmo está falando, né? Eu sou leve aqui, mas veio da boca dele, ele confirmou isso ontem. Então é o seguinte, a gente aguarda essa reunião aí que vai ser decisiva entre o associativo e a 7777 Parques. O Pedrinho provavelmente vai levar aí a proposta aí e vamos ver se a 777 vai aceitar ou não essa situação, já que ele não tem autonomia de 100%. Certo? Então, essas foram as notícias do Vasco da Gama, sem maquiagem, sem sacanagem, sem se degladiar, né? E vamos comemorar aí, porque essa vitória do Vasco ontem foi importantíssima. Vasco neles e a verdade prevalecerá. O vídeo ficou longo, mas era necessário para a gente fazer um resumão. Valeu!